KG, Irlanda do Norte, República da Irlanda, U2, St. Patrick, patrocinador novo. Vamos falar de U2 um pouquinho hoje? Eu acho que era o momento, né? St. Patrick's Day. Cheers. Cheers, né? Bendito São Patrício, né, para São nós Patrício aqui, pra gente, né, que é o padroeiro desse líquido maravilhoso que a gente está tomando aqui, que eu estou tomando. Né? Motivo de celebrar. A gente está contente também, temos um apoiador novo aqui. 17 de março, para quem não está ligado, né? Temos um apoiador novo, que é o Lamuse, estamos aqui do Lamuse, né? KG, fala um pouquinho então da Irlanda. Fazer uma rápida aula de geopolítica sobre as Irlandas, tá? Tô falando as Irlandas porque são dois países, né? A Irlanda, a República da Irlanda, que é acaba sendo o país geograficamente maior dentro da ilha, que é um país independente, né, que tem o seu PIB, tem o seu presidente, o seu primeiro-ministro, enfim. E a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, assim como a Escócia, o país de Gales e a própria Inglaterra. Então eles são comandados, digamos assim, pelo Boris Johnson, né? O Boris Johnson que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Então a Irlanda do Norte não é um país independente. Essa é a grande diferença das duas Irlandas. Elas são separadas geopoliticamente. Dentro de uma mesma ilha. Dentro da mesma ilha, exatamente. E dentro dessa ilha, como você acabou de falar, tem Dublin, que é a capital da Irlanda. Capital da República da Irlanda, e Belfast, que é a capital da República da Irlanda do Norte. E a nossa banda de hoje, que é o U2, é uma banda de Dublin. É lá que começa a história que a gente vai contar agora e a gente voa lá para o estúdio. A mágica da internet. KG, a gente falou na nossa breve introdução, St. Patrick's Day, padroeiro da Irlanda, como você colocou, o padroeiro da cerveja, né? Vai alguma preferência? Bendito São Patrício, né? Lamuse, aquela coisa toda, né? Mas a gente escolheu uma banda irlandesa, eu tenho certeza, é a mais famosa delas. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque tem outras bandas e outros caras famosos vindos da Irlanda, né? A primeira pessoa que eu penso assim é o Van Morrison, né? O Van Morrison é um irlandês porreta, né? E o Tim Lizzy também, né? Que é o grande ídolo do Bono e do The Edge, né? O Phil Lynott. É isso aí. O Gary Moore, que começou tocando lá também, depois virou um senhor guitarrista de blues, né? Já não está mais entre nós, nem o Philip Lynott também. Não, esse aí também já foi. Exagerou na dose. Mas enfim, então, mas eu acho que o U2 é a mais famosa banda da Irlanda. Não tem nem como... De encher estádio, coisa assim. De tudo, né? Vender discos. Número de discos vendidos, números de sucessos, exposição na mídia, né? Até hoje a gente está aqui falando deles, né? A gente poderia muito bem escolher o Tim Lizzy, o Van Morrison, para fazer um especial da Irlanda. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas o U2 é o U2, né? Sem dúvida. Então, KG, o U2 tem uma coisa bacana que todo garoto, toda garota que... Não só aqueles que querem montar uma banda de rock, mas todo adolescente tem aquela coisa do grupo, né? De estar em grupo. E as bandas de rock passam essa imagem e isso faz parte da graça de gostar de rock and roll, um grupo de amigos, né? Aquela coisa que os Beatles fizeram muito bem, que o Led Zeppelin, o Red Hot Chili Peppers, os Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, a mística do grupo, né? Todo mundo se dando bem, né? Essa dinâmica. Eles são amigos, né? E são amigos até hoje. É uma banda que começou com os mesmos integrantes, continua com os mesmos integrantes até hoje. A gente podia falar como é que isso começou. O Larry Mullen, o baterista gato. Um baterista gato. Baterista gato, ele é um sex symbol, né? Ali atrás na bateria. E ele colocou um anúncio no jornal da escola, querendo montar uma banda, e 5 garotos atenderam o chamado, na verdade 6 garotos, eu acho. E todos esses 4 membros atenderam esse chamado, né? O Larry Mullen, já comentei com você outro dia, ele fez aquilo ali, vai ser a minha banda, ele queria ser o líder e tal. Ele conta que marcaram o ensaio na garagem da casa dele, e os caras foram chegando, e o último que apareceu foi o Bono Vox, e ele quando o Bono entrou, o caminhão entrou e falou um pouquinho, falei, cara, perdi minha banda, né? O Bono... Ele vai ser o cara. Mas o Bono, ele... eu não diria que ele é o membro mais importante do U2, mas toda banda de rock, ela não vai ser uma grande banda de rock se ela não tiver um excelente cantor, ou um excelente cantor que tenha muito carisma. Por exemplo, o Mick Jagger não é um cantor por excelência, mas tem um carisma. Sim. Quando você tem um carisma e a voz, que é o caso
do U2. O Bonovox tem uma extensão vocal impressionante, canta muito, realmente, e ele tem carisma, né? Você pode até não gostar muito do Bonovox, como muita gente não gosta, acha ele chato. Você acha ele chato, essa coisa do ativismo? Não, muita gente acha chato, mas eu acho necessário, sabe? Ter um cara assim, com a importância dele, com a visibilidade dele, falando sobre coisas que as pessoas acham chatas, como, por exemplo, problemas climáticos, ou alguns problemas, bandeiras que ele levantou na época do apartheid da África do Sul, sabe? Algumas pessoas que são pessoas que não têm, que não sofrem com esse tipo de problema, acham chatos, claro, que não é no delas, né? Aí é beleza, né? Mas é importante a gente ter pessoas assim, com a visibilidade do Bonovox, que fale de assuntos que algumas pessoas acham chatos, mas que são extremamente importantes. Então eu acho ele o cara. Só uma curiosidade sobre o Bonovox, como é que é o nome do cara, afinal de contas, né? O nome dele é Paul Hewson. Isso, Paul Hewson, né? Ele era chamado de Bonovox, quando o U2 começou, ele era o Bonovox e tal. Aí numa entrevista em 1983, olha, já faz tempo, hein? A repórter perguntou para ele, introduziu ele, esse é o vocalista de uma das bandas mais importantes do momento, início dos anos 80, né? O U2 tava bombando. E Bonovox, e aí ele, me desculpa, eu quero fazer só uma correção. Ela, claro, faça toda a correção e tal. Eu não quero mais ser chamado Bonovox. So I thank you for the opportunity to explain to these people that people call me Bono. Mas enfim, ele não quer mais ser chamado de Bonovox desde 1983. Mas né? Até hoje no Brasil todo mundo se refere a ele como Bonovox. Eu até então sempre chamei ele de Bonovox. O Rodrigo estava chamando ele de Bonovox. Pois mas agora. é Bono, por vontade dele desde 1983. Então tá bom, seu Paul Hewson, Bono. Bonovox? Aqui no Clubcast vai ser Bonovox. Tá bom. Tá? Enfim, a gente estava falando essa coisa da mística, da amizade, não eram só os quatro, não. O U2 tinha um pequeno círculo de pessoas muito importantes em torno deles, né? Um deles era um cara chamado Bill Graham. Bill Graham era dono de um jornal muito pequenininho em Dublin, na Irlanda, que é a capital da República da Irlanda, de onde eles vieram. Esse jornal escrevia sobre música. E esse cara, desde o começo, ele gostava muito do U2, né? Então, estava sempre escrevendo sobre o U2, passou a fazer parte dessa... E esse cara apresentou um outro garoto na época, ele era 7, 8 anos mais velho que os caras, o tal do Paul McInnes. A gente fala de Irlanda, lembra de Guinness, da cerveja. O nome é bem a propósito. O Paul McInnes viria a ser o empresário do U2, né? Ele era pouco mais velho que os caras, era um cara que veio do cinema, da fotografia e tal, mas tinha ali um network interessante, e ele foi o cara que conseguiu os shows, os contratos, foi o cara que alavancou a carreira do U2, né? Aliás, ficou rico, muito rico. O acordo inicial deles parece que foi mantido até o final da carreira, é que assim era tudo dividido entre 5 partes iguais, né? Então ele ganhava um quinto. Sim, ele ganhava igual a banda. Aí, mas que cara sortudo nada. Porque ele tinha um quinto de nada quando conheceu a banda, certo? O U2 era realmente uma banda que estava começando. Eles estavam naquela fase que eles tinham ganho um concurso local, era um concurso de bandas, né? E ganharam $500, 500 libras, né? Porque a gente está falando da Irlanda, né? Naquela época ainda não tinha se separado do Reino Unido, era em libras, 500 libras, a gravação de uma demo e a chance de mostrar essa demo para a gravadora CBS da Irlanda. CBS Mundial é uma multinacional, mas a Irlanda era uma gravadora bem pequenininha, com vendas modestas e tal. Mas enfim, e foi o Paul McInnes que pegou essa demo e foi lá bater na porta da gravadora e mostrou de uma maneira adequada e conseguiu o primeiro contrato do U2. E o U2, com esse contrato modesto, gravou 5 músicas no estúdio em Dublin. E dessas 5 músicas, 3 entraram num EP chamado U2 3, U2 3. E esse EP vendeu muito rapidamente 1.000 cópias assim, na Irlanda, né? Foi um sucesso fantástico, né? A banda já era conhecida lá, localmente, né? Localmente, uma coisa do U2 muito forte, aquela coisa dos fãs, né? Exato. Uma base de fãs construída aos poucos, cuidando dos fãs, atendendo os fãs, e o U2 continua assim até o final da carreira, né? Só lembrando assim que o U2, quando estava naquela fase das grandes turnês, né?
U2 abria mão de grande parte dos lucros para deixar os ingressos baixos para que mais pessoas conseguissem assistir. Aí será que aqui no Brasil foi assim também? Era tudo caro aqui, né? I'm saying goodbye to it in Brazil. Caro pra caramba, KG. Né? Mas é essa coisa que tu falou do Bono Vox, ou Bono. Vamos chamar de Bono Vox. Bono Vox, é aquilo que tu falou. É a preocupação que as pessoas tenham acesso ao show deles. Isso eu acho que é muito nobre, né? Não é chato de maneira nenhuma, né? Não. Se tu acha isso chato, vai te tratar, meu filho, porque isso é muito legal, muito nobre. E deveria servir de exemplo para outras bandas também, né? Jogar o preço um pouquinho ali embaixo. Exato, exatamente. E não só bandas, né? A gente vê isso, por exemplo, nos estádios de futebol. Isso, Corruption is everywhere. It's not just in Brazil. Abre uma exceção aqui pro Brasil, que além daquela ganância, né? A gente tem que levar em consideração a alta incidência de impostos no preço do ingresso. Claro, Tem uma coisa chamada ECAD. Voltando à questão do Paul McInnes, do empresário, do manager deles, depois que esse LP vendeu 1.000 cópias, muito rapidamente, a CBS resolveu fazer um contrato melhor para ele. E como é que esse contrato apareceu? Não foi uma obra indireta do Paul McInnes, porque ele lançou mais uma música que foi gravada entre aquelas 5, uma música chamada Another Day. Ele foi fazer um show na Inglaterra com os garotos, mas não deu muito certo, não chamou atenção. E no dia do lançamento desse compacto, em Dublin, na Irlanda, tinha uma arena de boxe lá. Ele alugou aquela arena, 2.000 lugares, era uma loucura. Pô, a gente não tem tanto fã, uma jogada arriscada. Sim. Mas ele lotou aquela arena com os fãs locais e naquele dia, um executivo que não era um executivo da Irlanda, da CBS, foi, assistiu e viu, gente, o que está acontecendo aqui? E assinou e deu para o Paul o primeiro contrato substancial do U2, um contrato que dizia: vocês vão ganhar 50.000 libras de adiantamento só para a banda e mais 50.000 libras para suporte de turnê, para vocês saírem fazendo shows por aí. E os caras, uau, alguma coisa aconteceu. Foi a partir desse contrato que o U2 gravou o seu primeiro álbum, que foi o álbum Boy, o primeiro disco oficial, um álbum deles, né? Uhum. E foi o primeiro, que não foi um sucesso estrondoso, mas ele conseguiu quebrar a barreira do Atlântico. Ele chegou nos Estados Unidos. Que é o principal mercado, né? Principal mercado. Fora ali da área deles. Ali. Exatamente. Então, KG, nesse primeiro álbum, o Boy, aparece um personagem no YouTube muito importante, que é um produtor chamado Steve Lillywhite. O Steve Lillywhite já era o Steve Lillywhite quando foi produzir o U2, porque ele já tinha trabalhado com o Peter Gabriel, já tinha trabalhado com o Phil Collins, já tinha trabalhado com o Silks and the Benchies. Ele era um produtor não só na Irlanda, mas era um produtor ali do Reino Unido também, mundialmente, assim, já tinha uma grife. Ele entrou para produzir o primeiro disco do U2 porque o produtor anterior tinha produzido o U2 3, a música Another Day, que foi um flop. A gravadora, olha, já tem um contrato grande aqui, vamos tentar achar um produtor mais de acordo. E a banda topou de cara, porque o Steve Lillywhite chegou no estúdio e ganhou os caras de imediato. O The Edge ficou todo animado, né? Porque o The Edge, com aquela coisa, ele não queria ser só um guitarrista, né? Ele tinha uma técnica apurada, mas é um cara que gosta dessa coisa da exploração no estúdio. E o Lillywhite colocou ordem na casa, uma ordem de uma maneira criativa e meio bagunçada ao mesmo tempo. Ele botou a bateria do Larry Miller para gravar numa escada, em uma música, por exemplo. Quebrava a garrafa no estúdio para explorar os sons. Ele estimulou o The Edge, aquela coisa do uso dos pedais, dos timbres. Ele fez o que qualquer produtor de mão cheia faz, né? Um bom exatamente produtor. Isso, um bom produtor, exato. Né? Que não tem medo de arriscar, né? E saber conversar com a banda, né? Você tem que saber, um produtor, na minha modesta opinião, é aquele cara que sabe se meter no ambiente dos músicos sem quebrar a harmonia do... E uma das características do U2 é que eles sempre trabalharam com produtores tops, né? Top. E a gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Pois é, então assim, o Lillywhite produziu 3 discos do U2, Boy, October e o Grande War, né? Os 3. O War foi o primeiro salto extraordinário. Quando o War foi gravado, o U2 já tinha 2 álbuns, já tinha ido à América, já tinha gravado aquele especial de Little Red Rock, que é aquela filmagem naquele anfiteatro de pedras,
no Colorado, nos Estados Unidos, onde o Bono já está se sentindo, com razão, um superstar, conversando. Inclusive, esse vídeo está disponível no YouTube. É muito legal esse vídeo. As pessoas que estão assistindo o Clubcast, depois procurem. A gente vai deixar o link aqui nos comentários ali embaixo desse vídeo, onde o Bono está tão alegre com aquela situação, eles estão tocando tão bem, e brinca com a plateia. Olha, aproveitem, vocês querem aparecer no Japão? Isso aqui vai passar no Japão, e tipo, todo deslumbrado, né? You want to say hello to Japan? Say hello to Japan! Pior que passou mesmo, né? Passou? Naquela turnê, eles iam pro Japão e esse filme ia ficar pronto e ia passar no mundo inteiro, né? Então, enfim, o Bono tava muito alegre de ser o Bono. Bono Vox ou Paul Hilson. Whatever, né? Então, esses 3 discos foram produzidos pelo Steve Lillywhite. E o Steve Lillywhite tinha como política dele, olha, eu não produzo mais do que 2 álbuns por banda. Coisa dele, né? Mas produziu 3. A pedir, pelo amor de Deus, produz. E ele produziu o War e deu certo. O 4 ele já achou demais e deu lugar, aí entra na cena do YouTube 2 personagens muito importantes pro som do YouTube, pro sucesso que eles conseguiram depois. Um cara é um cidadão chamado Brian Eno e o outro é o canadense Daniel Lanois. Quer falar um pouquinho do Brian Eno? O Brian Eno produziu, por exemplo, os discos de uma das fases mais importantes do David Bowie, né? Que é a chamada fase de Berlim, aquela época que ele morou na Alemanha, enfim. E é um cara que veio da música, né? Ele tocava no Roxy Music, junto com o Brian Ferry, e ele é um dos maiores produtores, assim, de procurar sonoridade, de fazer coisas novas, de inovar. O Brian Eno é mestre, né? E o Daniel Lanois, eu chamava de Daniel Lanois, produziu, por exemplo, vários dos grandes discos do Neil Young, até porque ele é canadense também. Né? Nessa volta do Neil Young, desde o Freedom ali, da década de 90, o Daniel foi o grande cara, né? Grande responsável. E era interessante esses 2 trabalharem juntos no estúdio, porque assim, o Eno, ele não tinha muita preocupação comercial. Tá cagando se o disco vai vender muito ou não, ele quer a ambiência, ele quer inovar. O Daniel Lanois, ele tem um tino comercial. Então acho que juntando um com o outro, mas aquela fome do YouTube de querer ser o número 1, né? Eu acho que assim, essa combinação deu certo. E resultou num discaço do YouTube, que é o Unforgettable Fire. Eu acho que foi o primeiro disco a ser lançado aqui no Brasil, né? É que as coisas são muito dinâmicas, atropeladas. Acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu me lembro, assim, de chegar numa loja de disco em Porto Alegre, loja de disco no centro de Porto Alegre, Pop Som, que eu frequentava, e chegar lá e dar nas novidades na época ali, e U2 Unforgettable Fire, né? Foi o disco que eu me lembro que eu tinha, o primeiro disco que eu tive contato, assim, do U2. Que tinha Bad, né? Que tinha In the Name of Love, e as músicas que tocavam na rádio. O U2 começou a tocar nas rádios comerciais. Né? Me ajuda com a memória aqui, KG, porque também vivi muito essa época e eu me lembro que eu já conhecia o U2, eu já sabia do U2 por conta do Unforgettable Fire, mas eu acho que logo depois do lançamento desse disco aconteceu o Live Aid, aqueles grandes concertos. E no Live Aid, o U2 fez uma versão de quase 12 minutos de Bad. E aquilo ficou muito marcado, porque é uma música muito densa, cheia de clima, introdução longa, né? Quase recitada, assim. O Bono tem uma hora que pega uma fã e abraça a fã ali, tem aquela coisa da conexão com as pessoas. Aquilo ali eu sou o U2 realmente a uma projeção planetária de verdade, não é à toa, né? Porque o Live Aid um festival que aconteceu dos 2 lados do Atlântico, né? Em Londres e também na Filadélfia, né? E voltando ao Unforgettable Fire, esse disco foi porta de entrada pro U2 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e essa coisa do Bono ficou muito forte, a coisa messiânica, politizada. Ele, inclusive, passou a fazer turnês da Anistia Internacional, ele teve aqui no Brasil, ele vestiu essa face do músico politizado, o músico das causas. E aí, aproveitando esse gancho, KG, nós vamos cair no Joshua Tree, que é um álbum fantástico do U2, e um álbum contraditório. Por quê? Nessa fase
pós-Live Aid, sucesso do Unforgettable Fire, e antes de gravar o Joshua Tree, o Bono Vox entrou em crise, ele, o The Edge e a banda. Por quê? Crise, sim, entre aspas, né? Porque eles experimentaram um mega estrelato, o lado, vamos dizer, bom da vida, e ao mesmo tempo a consciência política de que tinha muita coisa errada. A gente está falando de política externa, por exemplo, dos Estados Unidos, como está acontecendo agora, de certa forma, ali na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos mandam no mundo, acham que mandam no mundo, né? Então oprimem os países africanos, os países do Oriente Médio, e essa questão ficou muito clara para o Bono. Pô, eu gosto tanto das minhas origens, né? Eu sou irlandês, mas o meu background musical vem todo da América. Uhum. E ele resolve fazer uma viagem, ele e a banda, para os Estados Unidos, uma imersão na cultura americana, que ele acha que entra um pouco em choque com essa opressão dos Estados Unidos no resto do mundo. Então, no Joshua Tree, ele vai mergulhar na cultura americana, sentindo essa contradição política, né? Pô, esse país é tão legal, mas ao mesmo tempo ele é tão opressor, ele não é tão legal assim. Ele é legal ou não é legal? Aí chega à conclusão de que é como qualquer organismo vivo, humano. Ninguém é 100% bom, 100% ruim. Todo mundo tem Deus e o diabo dentro, não tem o bom, bem e o mal. E eles vão descobrir isso através do Joshua Tree, que é um disco fantástico, quando eles vão para os Estados Unidos. Tu acha? E aí lá nos Estados Unidos eles têm contato, por exemplo, com o blues, né? E aí a gente já vai para uma outra fase do U2, né, que culmina no Rattle and Run. Nós já vamos chegar lá, né? Na verdade, o Joshua e o Rattle and Run, para mim são dois trabalhos assim, ligados por um cordão umbilical. E aí a gente fala do B.B. King, né? Um dos maiores nomes, né? O cara que popularizou o blues, né? Saudoso B.B. King, já não está mais entre nós, mas o cara que popularizou o blues, o cara que fez o blues tocar na rádio, em rádio comercial, que fez o blues encher teatros e ginásios no mundo inteiro, inclusive aqui, né? No Brasil. E aí esse contato com o B.B. King resultou em uma participação do B.B. King nesse disco, né? E numa mudança da sonoridade da banda, né? Eles mudaram ali, a partir do Rattle and Run, eles mudaram a sonoridade da banda. Dá pra ver perfeitamente, né? E legal de ver quando eles estão tocando, é um filme, é um documentário, é um filme, né? Aí acabou virando um filme, isso aí. Na parte que eles tocam com o B.B. King, parecem 4 garotas de 7 anos de idade em volta de um mestre. Assim como os Rolling Stones quando encontraram o Muddy Waters. Né? Ou o Chuck Berry. Com o Keith Richards. Naquele né? documentário, isso, né? Também, né? Mas é isso aí, né? Tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? E o mais legal de tudo é que um dos discos mais fantásticos do B.B. King ao vivo, no Apollo Theater, fantástico Apollo Theater, né? Ele abre, depois que anunciam, né? The King of the Blues, B.B. King, ele abre com When Love Comes to Town, que é uma música do Bono. Quer dizer, o B.B. King, um dos grandes mestres do blues, abrir um show com uma música que não é dele, ou com uma música que não é um clássico do blues, é uma coisa impressionante, né? Porque o B.B. King diz que é impressionante esse garoto ter escrito essa música, porque parece uma coisa de um preto velho, pastor da minha... Né? Por isso que ele encarnou a música, e muita gente acha que a música é dele, né? A música é do Bono. Inclusive, eu quando toco, né, nos meus programas aí que eu apresento de blues e tal, eu sempre contextualizo. Essa música é do Bono Vox, eu chamo Bono Vox, né, do U2. Ele abriu esse concerto histórico com uma música do Bono. Então vamos colocar em perspectiva o que estava acontecendo. A gente saiu do Unforgettable Fire, eles gravam o Joshua Tree, praticamente ao mesmo tempo do Rattle and Run. E eles partem para uma turnê, né, no mundo. E essa turnê aqui é filmada, e eles, durante a turnê, eles entram em 9 estúdios diferentes nos Estados Unidos, vão gravar desde o estúdio da Sun Records, onde o Elvis gravou, em outros estúdios históricos, e eles fazem um mergulho na América, né? Eles se encontram com o Bob Dylan, aliás, falar em Bob Dylan, né? Tem o Clubcast. Bob Dylan já foi tema do Clubcast do aqui. Anterior a esse. Isso aí. E esse é o 8º, agora eu sei, Bob Dylan foi o 7º, né? Então, Clubcast Bob Dylan. E outros mestres, eles gravam uma cover do Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, que é do Bob Dylan, na verdade.
É uma cover do Jimi Hendrix, uma música que é do Bob Dylan. Aliás, a gente falou isso aqui também, né? A gente falou dessa música no Clubcast do Dylan. Isso, ao longo do Watchtower. Isso aí. Então, e nessa fase, o U2 é o U2 pleno, né? É o U2 que tem ali já 2 discos, álbuns com a mão do Daniel Lanois, Brian Eno, Phil Janot, que dirigiu o documentário. Os caras estavam assim no stardom mesmo, né? Popstars total, chegaram, né, num lugar, da onde a gente vai daqui pra frente. É isso aí. Né? Então, como o U2 é uma banda daquelas, né, que não dá pra gente cobrir tudo num Clubcast só, provavelmente a gente volta mais pra frente, a gente podia já ir pra reta final. E a gente não falou do Sunday Bloody Sunday, né? Was in Ulster and Derry, where at a civil rights march, paratroopers shot dead 13 innocent people unarmed. Eles retratam aquele episódio lamentável que aconteceu na cidade de Derry, em janeiro de 1972, que ficou conhecido como o Domingo Sangrento, né? Que foi um dos episódios mais lamentáveis da história da ilha, de todo o Reino Unido, né? Da Inglaterra, porque, né? O que aconteceu ali rapidamente aconteceu num domingo. O exército inglês foi chamado e aí os caras simplesmente começaram a atirar na multidão, mas não é bala de borracha, nem bala de verdade mesmo. Mataram num primeiro momento 13 pessoas, aleatoriamente, atirando na multidão. Então morreu adolescentes que estavam lá protestando, estavam lá fazendo, né, a sua parte. Morreu mulheres, morreu pessoas idosas. Foi um massacre, foi um absurdo, assim. E várias outras ficaram feridas, várias outras morreram depois no hospital. Foi um episódio vergonhoso para a história da Inglaterra, para a história da Irlanda, para o Reino Unido de uma maneira geral. O negócio foi tão forte que isso aconteceu em 72, como você falou, e o U2 gravou a música em 1984, né, 12 anos depois. Tem filmes que falam sobre isso. O Domingo Sangrento aconteceu num domingo, obviamente, né? Só como curiosidade, o Lennon gravou em 1972, no álbum New York City, uma música chamada Sunday Bloody Sunday. Que não é essa, né? Que é uma totalmente diferente, que também retrata esse episódio vergonhoso, lamentável, né? Que até hoje é motivo de vergonha dos ingleses, né? Porque foi uma coisa absurda, uma coisa bárbara que aconteceu. Fecha parênteses. Bom, quer dizer, depois desse banho pop que eles tomaram com até o Rhythm and Hum, o U2, até o ano de 2004, juntando a turnê até 2006, eles têm aí 30 anos de estrada, porque começou em 76, com aquele anúncio ali da banda na escola, passando pela gravação do primeiro disco em 80, até esses 2 discos que a gente falou agora. Eles têm até 2006 uma relevância muito grande dentro do cenário pop. Depois eles foram se distanciando. Nesse tempo todo, eles lançaram músicas incríveis, como Stay, que tem um clipe maravilhoso, onde eles falam... É trilha de um filme do Wim City of Wenders. Angels, né? Cidade dos Anjos. Tem um clipe maravilhoso, uma música incrível. Eles têm músicas incríveis como One também. One love, one life, when it's one need. E lançaram discos maravilhosos. Eles lançaram Wet Chunk Babe, que é da fase ali quando coincidiu com a queda do Muro de Berlim. A Chunk quer dizer atenção. Eles gravam os Europa, eles gravam o Pop, All That You Can't Leave Behind, e o How to Dismantle an Atom Bomb, de 2004, que eu acho que é o último trabalho assim, de certa relevância da banda. A gente precisaria de um outro especial bem mais longo para falar de todos esses discos aí. Mas eu gosto de muita coisa dessa fase, cara. Eu adoro aquela música Lennon. Você curte essa fase deles ou você prefere mais aquela? Eu prefiro a anterior. Me parece mais orgânica, assim, mas essa... Eu não sei explicar, mas eu prefiro... O melhor, eu acho o Rhythm and Hum o melhor disso, né? Não é porque eu tenho a participação do B.B. King, né? Mas eu acho não sei explicar. Eu acho que essa participação do blues, do soul, da música mais norte-americana mesmo, de origem americana, fez muito bem pra banda, fez muito bem pro U2. É um disco que eu não canso de ouvir e pra mim é o melhor disco dele. Depois eu acho
tudo muito artificial, assim. Eu não sei como explicar, mas Não te pega tanto. eletrônico. Muito, O eletrônico, por exemplo, já não estava mais com o Brian Eno e com o Daniel Lanois. Eles pegaram 3 produtores meio DJs, Howie B e outros 2. Mas eu continuo gostando daquela fase. Depois do U2, eu acho que é normal em toda a banda, ninguém consegue manter assim um nível muito alto durante 50, 60, 70 anos. É muito difícil, né? E aí é muito dinheiro, é muita, né? Os caras já vão ficando. O Bonovox é um bom vivan hoje em dia, até hoje, né? Tem um clipe, tem um filme que alguém postou nas redes sociais do Bonovox no iate. Tá as pessoas tomando champanhe, assim, o Bonovox cheio de si mesmo, cantando All You Need Is Love. Você já viu isso? Não. Enfim, é uma banda boa pra gente ouvir no St. Patrick's Day. Né? É o gancho que a gente tava procurando para postar no St. Patrick's Day, né? Que é uma banda irlandesa, que tem tudo a ver com São Patrício, com cerveja. A gente pouco falou do Clayton, do Larry Miller, ali que o Larry Miller é um baterista bonito, mas não é só isso, o cara tem uma bateria muito firme, muito coesa, é um metrônomo. Claro. Aliás, tem uma historinha curiosa dele com o Steve Lillywhite, que queria gravar 2, gravou 3 discos. Só no terceiro disco ele conseguiu colocar o clique. O clique é o baterista acompanhar sem perder. Eu não preciso disso, não sei o quê, mas gravou o disco com um clique. O Warren gravou com um clique. O Adam Clayton é um baixista muito econômico, mas ele fala, olha, tem 2 coisas que guiam o meu baixo. Um é a melodia que esses caras criam e outro é a bateria do Larry Miller. Ele toca, eu sei que eu tenho que tocar o baixo. É a tal da cozinha, né? A cozinha do tem U2 que funcionar, né? é perfeita. Um guitarrista maravilhoso. Aliás, não sei porque se chama The Edge. Ele chama, se eu fosse... Dave Evans é muito melhor do que The Edge, mas isso é o que acho, né? Dave Evans, será que Dave tem Evans, uma sonoridade? Paul Hilson, Adam Clayton, Larry Miller. Aliás, KG, o U2 parece que até hoje não gosta desse nome U2, né? Que foi escolhido porque um amigo deles, que faz parte daquela gangue, o Steve Averill, que aliás é o fotógrafo da banda, responsável por todas as capas do U2. O Steve Averill sugeriu 6 nomes, porque o U2 naquela época se chamava The Feedback e antes The Hype. Eles não gostavam também. Aí o Steve sugeriu 6 nomes e eles escolheram o U2. O Bono, nome meio bobo, né? Meio de duplo sentido assim, mas acabou ficando o U2. E o U2 tá aí até hoje. A escolha foi correta, eu acho, né? Eu acho que, imagina. U2 realmente é um duplo sentido, né? É o nome de um avião também, da Segunda Guerra, isso ou de uma bomba, eu não sei, agora me foge a memória. E U2, quer dizer, você também, né? Enfim, esse aí é o U2, nosso especial de St. Patrick. Lembrando de agradecer ao nosso novo apoiador, né? Ah, sim, o La Music, né? La Music. As famosas 140 torneiras. Exatamente. Pô, St. Patrick's Day. Vai pro La Music provar Não dá pra provar cada uma, né? Não dá, Não dá tempo 140 não dá. Né? Não aguento. Então calma, tá bom? Valeu, então... Desliga aí, né? Clube 885 apresenta Clubecast.